Graça e paz em nome de Jesus. Vou começar uma série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Seguindo o propósito da igreja que congrego, esse ano estamos estudando sobre a vida e o ministério de Jesus. Então, vamos começar. A parábola que vamos estudar hoje é a parábola do jejum, que se encontra em Mateus capítulo 9, dos versículos 14 a 17, Marcos capítulo 2, dos versículos 18 a 22 e Lucas, do capítulo 5, dos versículos 33 a 39. Bom, nesse capítulo é abordado sobre a questão do jejum entre os discípulos de João Batista, Jesus e os fariseus. Os discípulos de João Batista perguntam a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Jejum era uma prática comum entre os judeus, mostrando sinal de arrependimento. Os fariseus e os discípulos de João tinham essa prática precisamente. Eles eram obrigados a jejuar 2 vezes por semana e jejuavam contrariados. Mas Jesus apresenta as diversas verdades e com formato diferente do que eles estavam acostumados. Jesus responde a essa pergunta comparando os seus discípulos com convidados de um casamento. Casamento de judeu era no mínimo 7 dias e tem 2 coisas importantes: as vestes novas e o vinho, que era alegria, festa e celebração para o judeu. O vinho, amados irmãos, para os judeus no casamento é como um bolo para nós, não pode faltar. Jesus diz que enquanto ele estiver com eles, não há necessidade de jejuar, porque é tempo deles estarem alegres e festejando, porque a presença de Jesus traz alegria. Ele veio para estabelecer o seu reino, que ele é o noivo. E quando o noivo está presente, não se jejua, porque o noivo está junto. Mas quando o noivo for tirado, a noiva, que é a igreja, deverá jejuar. Porque nós entendemos que o jejum é importante dentro do contexto da nova aliança. Jesus, ele usa vestidos e odres para realçar o ensino da natureza do seu reino. A verdadeira alegria era inevitável enquanto ele estivesse com eles. O sistema que ele estava criando não era saturado de coisas velhas, era totalmente novo. Jesus está falando das tradições da lei e ele está fornecendo uma nova fórmula. Jesus explica sobre a antiga prática do jejum e a nova realidade trazida pelo Evangelho, falando sobre o remendo de pano novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. A mensagem de Jesus não pode ser contida pelas antigas tradições religiosas. Jesus disse: eu vim do céu para trazer vestes novas para vocês, da graça e não da lei, que são jugo. Não pego um pedaço da veste que trago para remendar a veste da lei. Nessa passagem, aprendemos que uma nova era foi inaugurada, a era da graça. Um novo relacionamento com Deus. Não mais cheio de regras e rituais, mas de uma comunhão íntima com Deus. Os religiosos consideravam Deus distante e Jesus nos ensina a chamá-lo de Pai. Abba Pai, papaizinho. Ele quebra a tradição. O vinho novo, meus amados, é o cristianismo, a fé em Jesus. Salvos somente por Jesus, pela graça. O Espírito Santo é comparado nessa parábola com um vinho novo. Ele só pode ser derramado em odre novo, nova mentalidade. Ele não pode ser derramado a quem está preso a tradições. Odre novo é a nova configuração, nova estrutura. O novo de Deus não se adequa aos padrões da lei. Odre velho e vestes velhas é o judaísmo, que não são compatíveis com a nova realidade que Jesus veio trazer. O vinho novo não cabe dentro do judaísmo.
ou vivemos de remendo ou vivemos de renovo. Em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Não adianta pegar o novo de Jesus para remendar a velha criatura. A velha criatura tem que ser jogada fora e receber vestes novas. Não dá para misturar a lei e a graça. Somos salvos pelo sacrifício de Jesus, pela graça. Jejum por obrigação não passa de um pano velho. Jesus, ele trouxe algo totalmente novo. O que adianta jejuar só para mostrar ser espiritual? É tudo obra morta. Então, meus amados irmãos, mediante tudo isso, aprendemos que devemos fazer uma autoanálise em relação às nossas práticas espirituais, nos aprofundarmos no ensino da palavra de Deus, firmarmos a nossa fé em Jesus, entendermos qual a verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, termos uma relação íntima com Jesus, buscar a cada dia a vontade de Deus para as nossas vidas, confiando nele. Porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amados irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham um ótimo dia em nome de Jesus.